Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. O observador no alto da árvore. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus sabia que seria sua última viagem para lá. Outros peregrinos juntaram-se a eles à medida que se aproximava a bela cidade de Jericó. À sua volta só havia o deserto estéril e a terra improdutiva junto ao Mar Morto, onde nenhuma planta crescia. Entretanto, por causa de suas nascentes de água fresca, Jericó era cheia de árvores verdes de bálsamo adocicado e tamareiras repletas de fruto. Os coletores de impostos tinham uma vida boa naquela cidade, e nenhum mais do que Zaqueu, seu chefe. Mas ele não era feliz, embora fosse rico. Todos os desprezavam e insultavam. Sabiam que ele havia enchido os bolsos com o dinheiro que eles custavam tanto a ganhar, além de repassá-lo aos odiados governadores romanos. Ele ouvia falar de Jesus, o maravilhoso mestre que mudava a vida das pessoas. Como ele desejava poder vê-lo, mas as multidões já tinham alinhado ao longo da avenida da cidade. Se ele tentasse meter-se no meio delas, só levaria pontapés e cotoveladas doloridas. Se ficasse onde estava, atrás delas, não enxergaria nada, porque era de baixa estatura. Então olhou para uma figueira que crescia na rua e decidiu o que fazer. Alguns minutos depois, quando a pequena procissão começou a passar, ele pôde assistir a cena do alto de um galho forte num ponto estratégico. Jesus e seus seguidores chegaram perto da árvore e Zaqueu prendeu a respiração. Jesus parou e, olhando diretamente para o esconderijo dele, disse: "Desça, Zaqueu, hoje vou jantar com você." Zaqueu desceu bem mais depressa do que tinha subido. Os murmúrios indelicados da multidão chegaram aos seus ouvidos. Por que Jesus vai jantar com ele? Todos sabem que ele é um trapaceiro. Mas Jesus pôs sua mão no ombro de Zaqueu e juntos foram para sua bela casa. Ninguém sabe o que Jesus disse durante o jantar. Mas quando saíram, a multidão que aguardava à porta percebeu que Zaqueu era um homem mudado. Ele avançou audaciosamente e disse: "Senhor, vou dar metade de tudo que tenho aos pobres. Se roubei algum e seus olhos percorreram a multidão, bem, eu lhe devolverei 4 vezes mais do que recebi." Jesus voltou-se para a multidão surpresa. "São pessoas como Zaqueu que eu vim procurar", disse ele. "Vim procurar os que se afastaram de Deus e levá-los de volta a Ele." Olá, amigo ouvinte, amigo internauta, bom dia para todos. Eu sou Denise Pinhão e juntos vamos dar início a mais um programa Evangelho e Vida. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Rádio Rio de Janeiro pelos seus 51 anos de trabalho comemorados no mês de outubro desse ano. A nossa gratidão a toda a administração, equipe técnica, aos colaboradores e a vocês, amigos ouvintes, que acompanham, prestigiam essa emissora da fraternidade tão querida em toda a sua programação de qualidade e também pela divulgação da doutrina espírita. E para que esse trabalho continue, em nome da Rádio Rio de Janeiro, fazemos um pedido a você, querido ouvinte, que colabore com a rádio, pois devido às suas obrigações trabalhistas, para cumprir as despesas, inclusive 13º dos funcionários, conta com a sua prestimosa ajuda. Que Jesus continue abençoando a todos.
Hoje o nosso estudo se encontra no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo, Kardec vem trabalhando a compreensão para o desprendimento dos bens terrenos. Nós vamos destacar no estudo o item 4, que nos traz a passagem de Jesus em casa de Zaqueu. Antes da reflexão sobre essa passagem do item 4, vamos fazer uma breve introdução sobre o título do capítulo. O que significa dizer não se pode servir a Deus e a Mamon? O que Jesus nos ensina fazendo essa colocação? Num primeiro momento, a gente percebe que se trata de duas coisas distintas. A ideia do que representa Mamon se opõe à ideia de Deus. Quando Jesus fala sobre Deus, ele está nos convidando a refletir sobre os valores espirituais, sobre o que faz parte e é importante na nossa essência, contemplando esses valores para a implantação do reino de Deus no nosso coração. E sobre Mamon, está relacionada à ideia daquilo que se volta para as riquezas materiais. E aí a gente pode entender o dinheiro, as posses, os títulos, o acúmulo, a ganância, a cobiça pelo supérfluo. Mamon era considerado o deus das riquezas entre o povo sírio. Os evangelhos também consideram Mamon como sendo o demônio das riquezas e ao demônio de uma forma geral, ou seja, a perdição. Nessa compreensão, Jesus nos desperta para o fascínio que o dinheiro, infelizmente, exerce sobre o ser humano, nos alertando para a diferença entre servir a Deus, aos valores espirituais, ou servir somente aos valores presos às paixões egóicas, que são transitórias e fugazes, e que não trazem a verdadeira felicidade. E aí a gente deve sempre lembrar que somos espíritos numa experiência material. E é claro que a gente não quer dizer que o material não seja importante, muito pelo contrário. Os recursos materiais estão aí, precisamos deles, devemos usá-los, porém com equilíbrio e responsabilidade. E lembrando também que nesse ensinamento do Mestre, quando nos fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, tem uma mensagem importante para o cuidado no que diz respeito aos valores espirituais, e que, à medida em que o ser humano busca autoconhecimento, investe na sua reforma íntima, ele vai atingindo uma maior compreensão sobre o sentido da vida, vai ganhando maturidade psicológica e, com isso, conseguindo administrar melhor suas questões existenciais, problemas de ordem material, porém sem ficar tão preso, tão apegado a esses valores materiais, que são efêmeros e transitórios, eterno somente os valores do espírito. Amigo ouvinte, vamos aprender hoje com Zaqueu. Para aqueles que estão com o Evangelho em mãos, podem acompanhar a leitura do item 4 do capítulo 16, que tem relação com a história que foi narrada no início do programa. Item 4. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa.
Então correu adiante e subiu em um sicômoro, numa figueira, para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Abre parêntese, ver na introdução o item publicanos, fecha parêntese. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei dano a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, itens de 1 a 10. Amigo ouvinte, é muito bonita essa passagem e cheia de simbologia para a gente entender a sua essência. Temos aqui pontos importantes de mudança de atitudes, fazendo parte do processo de uma transformação moral, de reforma íntima, de revisão de valores, de visão de mundo. E esses pontos estão diretamente relacionados com a conversão de Zaqueu, momento em que ele analisou os seus erros do passado, prometeu corrigir e dali em diante segue ajudando e principalmente ressarcindo aqueles que tivesse prejudicado. Olha aí, exemplo de um coração redimido. Quando o sincero arrependimento faz a gente amadurecer, analisar e agir diferente daqui para frente, com novas atitudes, novos comportamentos. Vamos voltar à passagem evangélica, comentando alguns trechos. Quem era Zaqueu? Era um homem publicano que não era bem visto pela sociedade. E por quê? Porque ele era um arrecadador de impostos. Era rico e era também o chefe dos publicanos. Tinha certo conhecimento, inclusive das leis, portanto, era conhecido como um homem de má fama. Mas além desses aspectos em Zaqueu, tem algo também aqui em seu comportamento que nos chama a atenção. Zaqueu tinha uma vontade enorme de conhecer Jesus. E essa vontade fez com que ele corresse na frente, passou pela multidão, subiu na figueira, ou seja, se elevou, se destacou, porque ele era de baixa estatura, e disse: vou ver Jesus. Ele afirmou, ele acreditava, ele tinha fé. E aí, Jesus, com seu psiquismo divino, todo o seu magnetismo, aproximando-se, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desça daí depressa. Como podemos interpretar essas palavras do Mestre? Representado nessas palavras do Mestre, podemos entender:
Saia, Zaqueu, desse pedestal material. Saia dessa condição privilegiada. Vem para baixo. Desça, se desapegue dessa postura de trono de Mamon e depressa, ou seja, não perca tempo nessa visão estreita, limitada da vida. É isso, nessa compreensão do ensinamento de Jesus, que podemos observar o quanto ainda a gente fica preso numa posição de status, por vaidade, por orgulho, por arrogância, valorizando somente as coisas da matéria, que são transitórias, no campo das aparências e não da essência, onde estão os valores eternos do espírito imortal. E voltando à passagem, Zaqueu, ao ouvir o mestre, não hesitou, não questionou, ele foi obediente e seguiu conforme a orientação que recebeu. Seguiu com alegria ao saber que Jesus disse que estaria em sua casa. Quando Jesus chega em sua casa, Zaqueu, expressando grande contentamento, junta a família e diz: Mestre, se eu dei prejuízo a alguém, eu quero retribuir 4 vezes e também quero, acrescenta, dar metade dos meus bens para aqueles que necessitam. Aqui o exemplo do seu desapego, do seu desprendimento dos bens materiais para auxiliar em benefício daqueles irmãos menos assistidos, mais carentes e necessitados. E nessa nova experiência de mudança na vida de Zaqueu, fazendo um paralelo e trazendo para a nossa vida como anda a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com o nosso trabalho, com a família, no mundo de tanta exposição, onde a mídia cada vez mais valoriza o supérfluo, onde muitos se iludem e vivem de aparências, vivem de status, valorizam os relacionamentos pelos interesses pessoais. Sim, amigo ouvinte, são muitos os apelos que nos condicionam a uma visão ainda estreita, delimitada pelo aspecto da sombra que se sobrepõe aos verdadeiros tesouros da alma. E com isso, a gente fica submerso num emaranhado de comportamentos equivocados, de crenças, não conseguindo enxergar pelas luzes do Evangelho do Cristo, cada vez mais presos no orgulho, nesse egoísmo, nessa vaidade, nesse julgamento. Enxergamos através da trave diante dos nossos olhos. E Jesus não julgou Zaqueu porque ele era um rico, chefe dos publicanos. Jesus viu que ali existia um coração bom, com valores nobres a serem cultivados. Só precisava de oportunidade para que esses valores pudessem florescer. E foi sempre assim seus ensinos. Jesus o tempo todo orientou, ensinou, esclareceu aos discípulos para olharem para o lado bom, aquilo de bom no próximo, sem pré-julgamentos ou críticas. E é isso que a lição hoje nos convida a refletir, para olharmos mais para dentro de nós, desenvolvendo essa consciência lúcida, com a razão, com equilíbrio, discernimento para novas escolhas e decisões mais acertadas que a gente possa tomar. E esse primeiro passo, amigo ouvinte, talvez já possamos dar sim, transformando o nosso olhar
para o nosso próximo num olhar mais compassivo e amoroso. A gente precisa ter muito cuidado com o julgamento, com a palavra que fere, e ao invés de agir assim, agir com mais misericórdia. E sentir misericórdia significa se colocar no lugar do outro. E Zaqueu, na sua conversão, já conseguia se colocar no lugar daqueles que talvez ele tivesse prejudicado, causado algum mal. Zaqueu é para nós um exemplo da alma que já despertou para os verdadeiros valores. A partir do momento em que ele passa a se importar com o outro, que ele passa a querer ajudar na coletividade, que ele passa a praticar o bem diante da profunda vontade de estar com o Cristo, de ver o Cristo e de seguir o Cristo, ele acorda, ele sai da sua pequenez, dos seus equívocos, das suas vicissitudes, conseguindo abrir mão dos tesouros da terra, demonstrando aí a sua capacidade de servir, de cooperar em comunhão com os verdadeiros tesouros, que são os tesouros do céu. E nós, amigo ouvinte, será que conseguimos, assim como Zaqueu, abrir mão da nossa pequenez, das nossas limitações e seguir ao chamado de Deus em nosso coração, fazendo o bem ao nosso irmão? E esse chamado de Deus é o amor que nos toca profundo. O amor, esse sentimento sublime que nos impulsiona a querer ajudar, colaborar, fazer a diferença na vida de alguém, vencendo os obstáculos, que na verdade é a nossa multidão interna. Lembram? Zaqueu queria ver Jesus e a multidão não o impediu. No sentido figurado aqui, ele enfrentou, venceu a multidão de seus impulsos inconscientes, de suas emoções, de suas crenças, que muitas vezes nos tumultuam a razão, a nossa capacidade de escolha, vencendo os próprios limites. E Zaqueu foi lá com boa vontade e determinação e conseguiu atingir seu objetivo. É essa multidão também que a gente precisa vencer, dos nossos equívocos, das ideias cristalizadas no nosso psiquismo que nos atrapalham de ver, de acreditar, de cultivar o verdadeiro propósito em nossa vida. E foi exatamente assim, Jesus percebeu isso em Zaqueu, que ele superou a multidão de seu interior, demonstrando vontade de vê-lo, tendo perseverança e fé, assim como venceu a resistência da multidão que aparentemente o impedia de vê-lo. Na perspectiva de Zaqueu, somos incentivados a olhar com olhos da alma que mobilizam a vontade para perseverar e seguir. Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso estudo. Que possamos aprender com Zaqueu. Sigamos com nossos objetivos na vida, confiantes e firmes diante do que queremos alcançar, e não nos esqueçamos, entretanto, de conservarmos-nos ligados ao propósito de crescimento e de regeneração de nossos valores íntimos na relação com a nossa essência divina, comungando os valores da vida em família, no trabalho, no bem, na nossa transformação moral e nos valores da imortalidade da alma. Que o Evangelho do Cristo seja o caminho a nos guiar, nos ajudando a encontrar os verdadeiros valores da vida nas conquistas imortais, nas quais o amor é sempre o ideal maior, o sentimento sublime, por ser puro, valioso e por não ter preço.
Desejamos a todos um abençoado Natal, com a luz e a paz do menino Jesus em todos os lares e em nossos corações. Gratidão, fraterno abraço, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.